Questão número 10. Admita a possibilidade de contar objetos de duas maneiras, uma na base x e outra na base x mais 3. Ao empregar essas duas maneiras para contar um determinado grupo de objetos, obtemos 2, 3, 4, 3 na base x igual a 5, 3, 4 na base x mais 3. Calcule o valor da base x e as outras duas raízes da equação resultante. Então, a questão número 10 ela usa o mesmo enunciado da questão número 9, só que agora ele quer que a gente determine qual é a base x aí desse número, tá? E qual as soluções que a equação que vai aparecer ali vai nos gerar. Quer dizer, quais são as raízes dessa equação. Então, a mesma coisa ali, a ideia de escrever na forma polinômica. E dessa vez, como a base é x, como nós temos x ali, uma indeterminada, isso vai dar uma equação polinomial. Então, como o número tem 4 algarismos, eu tenho 2 vezes a base elevado ao cubo. Eu estou usando essa mesma forma aqui e a mesma ideia que a gente usou no exercício número 9. Né? Mais 3x, agora diminui o grau para menos 1, né? Mais 4x diminui 1 em relação ao anterior, mais 3x elevado a zero. O 3x elevado a zero eu não escrevi porque x elevado a zero é igual a 1. Então, isso aí vai dar só 3 mesmo, coloquei só 3. Do outro lado, nós temos 5. E aí, como nós temos um número de 3 algarismos, né, essa base aqui, o maior grau aí do polinômio, que x mais 3, isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Quer dizer, agora a base é esse aqui, x mais 3. Mais 3x mais 3 elevado a 1, mais 4x mais 3 elevado a zero, que novamente não vou escrever, porque qualquer coisa elevada a zero, exceto a base zero, isso é igual a 1. Então, repara que nós temos aqui, estamos formando, né, uma equação polinomial. Desse lado aqui já está tudo prontinho, vou ter trabalho aqui desse lado aqui para fazer as distribuições. Né? Então, aqui vou repetir, 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4x, mais 3, igual a 5 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu não lembrar disso, eu faço x mais 3 vezes x mais 3, aplico a distributiva e vou chegar à mesma conclusão. Tá? Mas aqui eu já vou distribuir, já. Vou fazer aqui 3x mais 9 mais 4. Tá faltando arrumar essa linha aqui, né? Repito aqui todo mundo de novo. E aqui eu tenho 5x ao quadrado, mais 30x, mais 45, mais 3x, mais 9, mais 4. Né? Vamos arrumar todo mundo, vou jogar todo mundo do lado de cá. 2x ao cubo não tem ninguém para juntar com ele, eu repito. Grau 2, o meu nome de grau 2 aqui, nós temos 3x ao quadrado. Se 5x ao quadrado quando passar para lá, ele vai passar com menos 5x ao quadrado. Somado com 3x ao quadrado, a gente vai ter menos 2x ao quadrado. Monômio de grau 1, nós temos aqui 33x. Do lado de cá nós temos 4x. 33x, quando passar para o outro lado, vai passar com menos 33x. Quando juntar com mais 4x, vou ficar com menos 29x. E os termos independentes, aqueles que não têm x, ou tem x elevado a zero. Então, nós temos aqui do lado de cá, nós temos 45 com 9, nós temos 54 e 58. 58 vai passar para o outro lado negativo, vai juntar com 3, vai ficar menos 55 igual a zero. Ou seja, encontrando aí a raiz inteira desse número, a gente vai achar aí, no caso, qual é a base x que nós estamos procurando. E além disso, né, nós vamos buscar também todas as suas raízes. No caso aqui, nós temos que ter 3 soluções, porque nós estamos resolvendo uma equação polinomial de grau 3. Bom, para nós encontrarmos as soluções aí
e um caminho para a solução, para resolver um polinômio de terceiro grau, a gente tem uma fórmula, aquela fórmula de Cardano, mas ela não é tão eficiente assim para utilizar e bem trabalhosa. Um método aqui para tentar achar pelo menos uma solução e reduzir o grau desse polinômio para 2, para poder achar as outras duas soluções, é pesquisar as raízes racionais desse polinômio ali, né? No caso, como é que a gente pesquisa as raízes racionais? Eu vou chamar de P todos os divisores do termo independente, tá? Então, os divisores do termo independente, se você fatorar aqui do lado, 55, você consegue dividir por 5, 11 por 11, e aí já vai dar 1. Quer dizer, os divisores de 55 são 1, que é divisor de todo mundo, o 5, o 11 e o próprio 55. Então, eu vou escrever isso aí naquela tabelinha que está ali do lado, tá? Então, eu chamei dos divisores de 55 de P, o conjunto P. Então, o conjunto P, nós temos como divisores 1, e aí nós temos também o inteiro, como é inteiro, a gente tem o menos 1, nós temos o mais 5, menos 5, mais 11, menos 11, mais 55 e menos 55. Tá? Esse é um método aí para a gente pesquisar as raízes do polinômio. Se nós fizéssemos só essa linha aqui, nós estaríamos pesquisando raízes inteiras, tá? Só precisaria dessa linha. Como eu estou querendo ir além, e aí já aproveita para outro tipo de exercício que pode ter uma raiz racional, isso já vai resolver aí nosso problema, caso que tenha raízes racionais. Eu sei que não vão ser racionais porque eu estou procurando uma base, né? Então, a base é um número natural, não é nem um número inteiro, é um número natural. Então, isso aqui são os candidatos, tá? São candidatos à solução aí do meu problema, tá? Não são raízes, não garanto, mas são candidatos a. Porque tem um teorema que diz que se uma raiz é inteira, ela é divisor do termo independente, tá? Bom, aqui eu vou colocar as raízes do meu polinômio aí do que a gente vai chamar todos os divisores do meu coeficiente, que a gente chama de coeficiente dominante, tá? É o coeficiente que acompanha aí um monômio de maior grau. Então, divisores de 2. Divisores de 2. Aqui eu tenho. Divisores de 2 é rápido, né? Não tem muitos números. Você tem o mais ou menos 1 e nós temos o mais ou menos 2. Esses são os dois divisores aí que nós temos para Q, né? Que é o coeficiente dominante. Tá, e aí quem também entrará como candidato às raízes racionais? A divisão de P e Q, né, dos números que nós geramos aqui. Então, um candidato à raiz, né, do polinômio é a divisão de 1 por 1. Olha, a divisão de 1 por 1, a gente vai ter de novo mais ou menos 1. Nós temos também como divisor aí, candidato, a divisão de 1 por 2. Então, a gente vai ter também a divisão de 1 por 2, ó, o candidato é racional, 1 sobre 2. Tá? Nós vamos ter também, como candidato, a divisão de 5 por 1. Então, a gente vai ter o mais ou menos 5. Assim como nós vamos ter também 5 sobre 2, como candidato. Mesma coisa por 11, né? 11 dividido por 1 vai ter o mais ou menos 11. Nós vamos ter também 11 sobre 2. E também 55 sobre 1, que é o próprio 55. E 55 sobre 2. Quer dizer, esses números ali, eles são candidatos à raiz da minha equação polinomial, tá? E aí, como é que eu vou saber que um número desse aqui é raiz ou não da minha equação polinomial? Não tem jeito, vamos testar na equação e se, porventura, né, um desses números aí zerar,
eu já tenho a solução do meu problema. Primeira dica a ser dada aí para nós pesquisarmos raízes. Se a soma dos coeficientes for igual a zero, é porque 1 é solução. Isso aí fica claro que como se a gente estiver substituindo x por x igual a 1. Porque o 1 é divisor de qualquer termo independente de qualquer polinômio que você for encontrar, né? Então, aqui o 1 não é. Bom, como nós temos 55 aqui e 29, o número não pode ser tão grande, né? Aí a gente usa o bom senso, nem muito pequeno. Então, eu vou pular aqui para o 5. Tá? Se você testar x igual a 5, 2 vezes 5 ao cubo, menos 2 vezes 5 ao quadrado, menos 29 vezes 5, menos 55, igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, 5 ao cubo é 125. 5 vezes 5 vezes 5, né? 125, vezes 2, 250. Mais o que? Aqui, 25 vezes 2, 50. Vou tirar 50 daqui. 29 vezes 5, vou fazer aqui no cantinho, ó. 45, vão 4, 10, 14. 145 menos 145 menos 55. Vamos ver quanto é que vai dar isso, ó. 200, a gente tem 200 aqui positivo, e aqui, ó, 200 negativo. Então, isso aqui dá zero. Então, 5 é a solução. Então, nós acabamos de achar aí que a base que ele está pedindo, esse x aqui, é base 5, né? Então, ele está querendo dizer que esse número aqui na base 5 corresponde a esse número aqui na base 8. Tá? Então, a base 5. Está resolvido. O que falta agora? Falta a gente determinar as soluções. Nós achamos uma, a equação do terceiro grau, faltam duas. Como é que a gente faz? Se eu tenho uma solução, eu diminuo o grau da minha equação polinomial usando o Breuer-Ruffini. Posso usar o Breuer-Ruffini ou fazer a divisão tradicional. E vou achar o quociente uma equação de grau 2. E as duas soluções dessa equação vai ser também solução da minha equação de terceiro grau. Então, a equação aqui, vamos montar o Breuer-Ruffini para encontrar qual equação aí do segundo grau que a gente tem que resolver. Estou colocando aqui a solução e aqui eu coloco os coeficientes do polinômio, ou da equação polinomial. 2 menos 2, menos 29, menos 55. E aí a gente começa a fazer contas. Tá? Qual a conta a gente vai fazer? Como é que funciona o Breuer-Ruffini? A gente desce o primeiro, multiplica nessa direção e para cá a gente soma. Então a gente tem 10 somado com menos 2, 8. Faz a mesma coisa. Multiplica e soma. 40. 40 menos 29 dá 11. 55 somado com menos 55, 0. E era esperado acontecer 0. Isso aqui é o resto, tá? Na minha divisão desse polinômio aqui por x menos 5. Né? Se eu tivesse feito a divisão tradicional, eu ia fazer a divisão desse polinômio aqui, dessa equação polinomial, por x menos 5. O quociente que apareceu aqui é de grau 2. Né? Então, o que eu tenho aqui é 2x ao quadrado mais 8x mais 11 igual a 0. Quer dizer, as soluções aqui dessa equação também será solução, ou serão as soluções da equação de terceiro grau. Então, usando delta mesmo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Economizando aqui o meu espaço, né, que está pequeno, 64. Aqui nós temos 8 vezes 11, menos 88. Então, ó, meu delta vai dar negativo, e aí a minha solução está lá no conjunto dos complexos. Né? Isso aqui dá menos 24. Continuando aí a solução, tem x igual menos b, então menos 8, mais ou menos a raiz do delta que nós achamos, menos 24, sobre 2 vezes o a. O a é 2, cuidado para não errar isso. Bom, aqui nós temos duas soluções. Uma delas é menos 8 mais raiz de 24 multiplicado por i,
né? Tirando aqui a raiz negativa, sobre 4. A outra solução, x2, é igual a menos 8, menos raiz de 24i sobre 4. Bom, isso aqui é a solução, tá? A prova é discursiva, você achou a solução. Se você quiser simplificar aqui no caso, já que não tem múltipla escolha para nós adaptarmos aí o que apareceu na múltipla escolha, você pode fazer aqui o seguinte, olha só. O 24 não tem raiz exata, mas 24 você pode escrever como 4 vezes 6. E aí o 4 pula da raiz, quer dizer, isso aqui é 2 raiz de 6. Esse aqui pode ser escrito também como menos 8 mais 2 raiz de 6i sobre 4. Tá? Isso aqui é uma solução. E se quiser também dividir mais aqui, né? Você pode dividir. Pode dividir isso aqui por 2 e aqui por 2. Tá? Então isso aqui também poderia ser dado como solução. Se eu dividir por 2, menos 4 mais raiz de 6i sobre 2. E aqui embaixo, né? Aqui embaixo só nós colocarmos o conjugado. Inclusive, é bom alertar, né, que se uma solução de uma equação aqui é menos, né, é um número complexo, o seu conjugado também será uma solução. Então isso aí fica como dica, tá? Então se eu tenho um número complexo aí como solução de uma equação, eu sei que o conjugado também será. Tá aí a resposta, tá? Então a questão ela é grande, tá? A prova é discursiva e a base aí é 5 e as outras duas soluções aí da equação polinomial de terceiro grau são esses dois números complexos, beleza? Lembrando que equação polinomial, polinômio, é um termo frequente no exame discursivo da UERJ. Então assim, tá no manual, hein? Essa aí, se vou fazer a prova discursiva, eu tenho que dar uma relembrada aí legal em equações polinomiais, tá? É um termo frequente em prova discursiva da UERJ.